Um abraço especial também para os amigos que estão acompanhando a transmissão desse estudo, pelas redes sociais da nossa igreja aqui das Mangueiras, em Tatuí. E para vocês que vieram aqui, é uma alegria estarmos de novo na igreja para a nossa classe bíblica sobre o Apocalipse, revelações do Apocalipse. No estudo anterior, nós vimos o tema da volta de Jesus, lembram? Analisamos a promessa que ele fez, Jesus nunca mentiu, e ele disse que voltaria, né? Vai voltar. Nós vimos que anjos falaram a mesma coisa quando Jesus estava subindo para o céu, após a sua ressurreição, 40 dias após. 2 anjos desceram, confortaram os discípulos com a promessa de que ele voltaria, da forma como ele subiu. E ele subiu visivelmente, entre nuvens, com anjos. Então, se voltará como subiu, será também visivelmente, rodeado por anjos, ele mesmo. Ele mesmo que comeu com os discípulos após a ressurreição, que foi tocado pelos discípulos. Então, não temos nenhum motivo para duvidar de que a volta de Jesus será real. Será o próprio Cristo, em pessoa, que virá com as nuvens dos céus em poder e grande glória. Aliás, sempre que o assunto é volta de Jesus, essas expressões aparecem, com poder, ao som de trombetas, com glória, majestade. Então a gente entende que vai ser algo assim realmente bastante especial, grandioso, né? E o importante é estar preparados para esse grande dia, né? A Tessalonicenses diz que Jesus virá, né, ao som da trombeta, a última trombeta, e aí os mortos em Cristo vão ressuscitar, como nós veremos hoje nesse estudo aqui também. O tema de hoje é a sequência natural do estudo anterior. O que vai acontecer durante e após a volta de Jesus, tá bom? Como sempre fazemos e devemos fazer, nós vamos agora ter uma oração, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, nos ajude a compreender o assunto que nós vamos estudar, tá bem? Convido vocês a ficarem em pé. Vou pedir para a Débora fazer a oração então para a gente iniciar. Deus querido, nós queremos te agradecer por esse dia e por tuas bênçãos na nossa vida. Em cada detalhe a gente pode perceber o teu amor, o teu cuidado por nós, Senhor. Muito obrigada. Pai querido, obrigada por estarmos aqui também para estudar a tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja aqui presente, que todos nós possamos sentir a tua presença e ouvir a tua voz e entender a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Tu sabes o que vai no nosso coração, tu sabes que nós queremos te conhecer e queremos viver de acordo, Senhor, com a tua palavra. Por isso nós estamos aqui e por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento. Por favor, Senhor, usa o pastor Michelson e que a tua palavra fique gravada nos nossos corações. E que se existe alguém aqui hoje que está com algum problema para resolver, alguma preocupação, tem algum pedido especial, Senhor, tu sabes. Te peço, Senhor, que teu poder possa agir na vida dessa pessoa e que ela possa ver que o Senhor está ouvindo a oração, o Senhor está ouvindo, o Senhor sabe o que ela está precisando e vai atender no momento certo. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, né, logo após o nosso estudo, temos o nosso lanche costumeiro ali para todos. E em seguida, eu vou falar de novo aqui na igreja, né? O tema será um tema de Gênesis, é surpresa. Nós estamos fazendo uma série aqui, né, ao longo dos domingos de abril e também maio. Uma série sobre o livro de Gênesis. Cada domingo aqui, nós estamos estudando um assunto relacionado com o livro de Gênesis, tá bom? Estão todos convidados a, depois do lanche, permanecer aqui às 19h30 para o estudo seguinte. Nós estamos indo de ponta a ponta na Bíblia. O Gênesis, né? Só que em sentido inverso. Muito bem. A prisão de Satanás. Que prisão é essa? O que vai acontecer? Como entender isso? Diz a introdução do estudo o seguinte, que Satanás está furioso porque a Santa Bíblia o desmascara. Até já falamos isso algumas vezes, né? Não é à toa que há pessoas que pensam que o Apocalipse não deve ser estudado, porque é um livro de pragas,
de coisas horríveis, né? Não estude, você pode até ficar louco se estudar. Acho que ninguém ficou louco aqui até agora, né? Já estamos no tema 4 aqui, o 5º, né? E estamos bem. Então, não é isso, obviamente. É um livro bíblico. É uma revelação de Deus. Aliás, o verso 1, lembram? Começa exatamente assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus entregou e finalmente pediu que João escrevesse. Então, veja. Se é revelação de Jesus, como é que pode ser uma coisa ruim? Óbvio que é um livro que mostra o que vai acontecer. Não é assim tão bom, especialmente para quem não está com Deus, mas também é um livro que traz promessas, bênçãos, e a maior delas é nos revelar a realidade, nos mostrar o que vai acontecer e como ser vitoriosos nesse conflito. E uma das coisas que o livro faz, o Apocalipse, é desmascarar as estratégias de Satanás. É por isso que o inimigo de Deus não quer que você leia e que você estude esse livro. É por isso que muita gente evita esse livro. Mas não vamos ser assim, né? Nós vamos estudar, porque existe uma bênção, inclusive, no capítulo 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e ouve e guarda as palavras deste livro. Há uma bem-aventurança para quem estuda Apocalipse. Bem-aventurado é feliz, né? Mais que feliz. Então, feliz é aquele que lê esse livro. Porque ele sabe o que vai acontecer, sabe como vencer e sabe que Jesus está do lado daqueles que estão lutando e que querem ter a vida eterna. Convidamos todos a ficar assim mais pertinho aqui, né, para a gente ficar mais agrupado aqui. Muito bem. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, Satanás está furioso porque a Bíblia o desmascara. Por isso tem disseminado a errônea ideia de que o Apocalipse é um livro incompreensível. E nós já vimos que não é assim. Dá para entender, né? E é justamente esse livro profético aberto ao estudante sincero que descreve o fim do grande conflito. O fim do inimigo, né? A destruição do mal, do pecado. E a vida eterna, como veremos no próximo estudo. Vale a pena dedicar tempo para esse estudo, para conhecer esse livro. E como nós já vimos, nós, né, precisamos usar toda a Bíblia para entender o Apocalipse. Então, por tabela, a gente acaba aprendendo muita coisa sobre a Bíblia inteira. Porque várias passagens do Apocalipse, várias ideias, figuras, símbolos, Testamento. Então, o Apocalipse é o livro mais judaico do Novo Testamento, na verdade. Mateus também é um livro tem um background judaico assim bem forte, mas o Apocalipse é um livro bastante judaico porque ele usa muitas figuras do Antigo Testamento. E quanto mais você lê a Bíblia, mais fácil fica entender, então, o Apocalipse. 1000 anos entre as ressurreições. Esse é um tópico importante, interessante, e eu já peço que vocês abram a Bíblia agora, em João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a exposição aqui, algum comentário, é só erguer a mão e o microfone vai até você, tá bom? Fiquem bem à vontade. Se tiver uma dúvida, quiser anotar para o fim, a gente ter aquela nossa interação aqui, também fiquem bem à vontade. João 5, 28 e 29. Quais são as duas ressurreições nosso Senhor quando esteve na terra? São palavras de Jesus. E olha que interessante o que diz aí, Débora. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Primeira coisa, Jesus, ele fala no futuro, vocês perceberam? Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos, nos sepulcros, todos os que morreram, ressuscitarão. Vem. Não tinha acontecido ainda. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. São quantas ressurreições? 2. De quem? A primeira, dos salvos. A segunda, dos perdidos. Está claro isso? Então aqui no Evangelho de João, bem resumidamente, o autor, reproduzindo palavras de Jesus, diz que há 2 ressurreições. Uma dos ímpios, já vimos o que significa isso, né? Pessoas que não se arrependeram, pessoas que continuaram na maldade, pessoas que não aceitaram a salvação em Cristo. Então, a ressurreição dos salvos, primeiro, e depois a dos ímpios. Aqui está bem fácil, né? Vamos avante então.
O texto, só para a gente reler: vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, a voz de Cristo. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Agora abrem Apocalipse 20, verso 6, lembrando que é o mesmo autor, tá? Então Apocalipse é de João, o Evangelho também, que lemos agora, é de João. Então é o mesmo autor. Ele está agora no Apocalipse nos dando mais detalhes sobre algo que ele apenas pontualmente no Evangelho. Vocês perceberão como o mesmo João agora, ele vai detalhar o assunto. Na verdade, seria muito bom que nós lêssemos o capítulo 20 do Apocalipse inteiro, né? Mas fica como tarefa de casa. Nós vamos ler alguns versos por causa do tempo aqui. Mas olha só, que período começa na ressurreição dos fiéis? São duas, né? Então, quando ocorre a ressurreição dos fiéis, começa um período bíblico aí. Qual será? Verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ora, é o mesmo João, tá? Então, obviamente que está em harmonia com o Evangelho. A primeira ressurreição, segundo lá o Evangelho dele, era dos salvos. A segunda dos ímpios. Aqui no Apocalipse, o mesmo João diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é? Dos salvos. Bem-aventurado, óbvio. Feliz, vai ser viver para sempre agora, né? Vai ser eterno, imortal. E reinarão com ele, com Deus, com Jesus, 1000 anos. Que período começa com a primeira ressurreição? O chamado milênio bíblico, ou os 1000 anos. Então nós cremos que há pessoas que creem no milênio anterior, posterior, enfim, mas biblicamente falando, vocês perceberão isso com outros textos mais ainda, o milênio começa com a volta de Jesus, porque marca a primeira ressurreição, e avança por 1000 anos. Note que ele não mencionou aqui a segunda ressurreição, porque ela vai acontecer depois. Então lá em João, no Evangelho, ele só cita as duas. No Apocalipse ele explica mais, e diz que entre uma e outra passam-se 1000 anos. Ok? Até aqui tudo certo? Esse é o milênio bíblico que começa com a primeira ressurreição. Agora, quando vai acontecer essa primeira ressurreição? Para ficar bem claro, vocês já sabem até, né? Mas eu quero que a gente veja na Bíblia. 1 Tessalonicenses, eu vou esperar que todo mundo encontre o texto. As Bíblias aqui já foram distribuídas, né? As namoradas, como a gente diz. Você vai vir aqui, vai usar a Bíblia, vai namorar um pouquinho com ela, deixa no banco, no fim do estudo você ganha e casa com ela. Tá bem? Então vamos usar as Bíblias aí para aprender um pouquinho mais desse assunto tão interessante. 1 Tessalonicenses, ou seja, é a primeira carta que Paulo escreveu para os cristãos que moravam em Tessalônica. Por isso chama Tessalonicenses, né? Se fosse se fosse uma carta enviada para, deixa eu ver, uma cidade que tem enses no final, Isso, primeira carta de Paulo aos cearenses, aí seria, né, pessoal do Ceará, mas como é Tessalonicenses, por isso que chama assim. O que diz Débora? Capítulo 4, verso 16, todos encontraram? Tessalonicenses, ali aquelas cartinhas de Paulo, né, depois de Romanos, Coríntios, tudo que é esses fica perto, ó a dica. Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, tá? Pode ler então. Pois dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso combina com o que João falou? Totalmente, né? A Bíblia é toda inspirada. Então, os autores podem ser diferentes, mas a mensagem é a mesma. O Espírito Santo é que deu isso para eles. Então, Paulo, em harmonia com João, diz que, porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. Quando que Jesus vai descer dos céus? Na sua segunda vinda, em glória e majestade. Então, quando o Senhor descer do céu, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeira ressurreição dá início ao milênio. E ela acontece na volta de Jesus. Portanto, o fim do milênio vai acontecer 1000 anos após a volta de Jesus. Está claro? E o que acontece no fim do milênio, né?
Sim, pode falar. O irmão aqui perguntou algo interessante, importante, né? A questão do ladrão na cruz. Porque aparentemente a promessa foi, você estará comigo no paraíso, né? Então como que vai ser só lá, se ele disse na cruz que hoje estarás comigo no paraíso? Será que a expressão usada por Jesus queria dizer momento? Veja, o próprio Jesus não foi ao paraíso naquele dia, correto? Ele não ficou morto na sepultura durante todo o sábado, ressuscita no domingo, e só então ele diz a Maria Madalena, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Olha que interessante. Ele ressuscita e disse para Maria Madalena, eu ainda não fui para o paraíso. E aí ele sobe, nós temos ali nos Salmos, né, essa descrição de ele entrando pelos portais, sendo aceito pelo Pai, seu sacrifício, depois volta para a terra e fica 40 dias aqui com os discípulos. Então seria estranho se Jesus dissesse para o ladrão convertido, hoje você vai estar comigo no paraíso, porque ele não foi para o paraíso naquele dia. Aqui cabe uma explicação de um detalhe no grego. Na língua grega, na escrita ali, o texto do Novo Testamento é grego, não há pontuações, ponto e vírgula, vírgula, essas coisas, né? É o texto corrido. Então, vejam como uma vírgula, e é assim que nós cremos que ele falou, dissesse assim, em verdade te digo hoje, aqui, agora, você vai estar comigo no paraíso. A vírgula colocada depois do hoje muda completamente o sentido. Em verdade te digo hoje. Pode pôr 2 pontos aí, né? 2 pontos. Tu estarás comigo no paraíso. Um dia. Se eu coloco a vírgula antes do hoje, a compreensão fica complicada, né? É como está em várias traduções. Em verdade te digo, vírgula, ou 2 pontos, hoje estarás comigo no paraíso. Note que o ladrão tinha uma compreensão adequada dessa verdade. O que talvez possa nos fazer crer que fosse até um judeu que se perdeu pela vida, tornou-se um ladrão, porque ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão sabia mais de teologia do que muita gente hoje em dia, né? Porque ele sabia muito bem que ele só iria ressuscitar quando Jesus viesse em seu reino, na volta dele. Ok? Então prossigamos aqui. Quando a gente abordar o tema da morte no Apocalipse, isso vai ficar ainda mais claro, nós vamos ver outros textos também que ajudam a fundamentar a nossa crença de que os mortos, eles aguardam inconscientemente a volta de Jesus. Os salvos ressuscitam no começo do milênio na volta de Jesus. E os ímpios? Quantos anos depois da primeira ressurreição, os outros mortos, que João já nos ensinou dizendo que são os perdidos, vão reviver? Já pegaram o texto aí? Apocalipse 20, verso 5? Então a Débora vai ler para nós agora. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui de novo cabe uma pequena técnica, digamos assim, né? Porque dá a impressão de que a dos ímpios é a primeira ressurreição. Como é que fica isso? Vamos ler aqui, levando em conta que a divisão, a organização em versículos e capítulos não é bíblica. Deixa eu só falar, eu li uma partezinha do verso 6 também. Ok. O seguinte, né? O que ajuda a entender melhor até, né? Lembre-se de que versículos e capítulos, por mais que tenha sido uma invenção muito útil, porque para nós é fácil procurar, na Bíblia original não havia essa divisão. Isso é bem recente até. Não faz muito tempo, em relação à antiguidade da Bíblia, que ela está organizada em capítulos e versículos. Só que a pessoa que fez essa organização nem sempre foi muito feliz. Lá nos Salmos, você vê que às vezes ele faz uma quebra. O começo do Salmo ficou no fim do outro. Então, ainda bem que os estudiosos atualmente eles dão uma organizada melhor, colocam os títulos, os intertítulos, né, que ajudam a organizar melhor. Isso. Eu vou reler aqui, a Débora já deu até uma pista ali, lendo uma partezinha do verso 6, porque essa partezinha do verso 6 deveria estar colada com o 5. Querem ver por quê? Apocalipse 20, verso 5. Diz assim: os restantes dos mortos, ou seja, os perdidos, né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos.
esta é a primeira ressurreição. Opa, tem algo estranho aqui, porque nós já acabamos de ver que a primeira ressurreição é a dos salvos. Mas se eu pegar esse trechinho aqui, esta é a primeira ressurreição, e colocá-lo no verso 6, faz sentido aí. Olha só, esta é a primeira ressurreição, 2 pontos, ou ponto e vírgula. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Não ficou mais claro? É isso. Então aqui é uma quebra que não facilitou a compreensão do sentido da coisa. Seria uma contradição em relação com o que já lemos em Tessalonicenses e também em João 5, 28 e 29. Enfim, voltando ao ponto. Quando acontece a segunda ressurreição? No fim do milênio. 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é a dos salvos, acontece a ressurreição dos ímpios. Só que essa não vai ser boa. Tem gente que brinca assim, dizendo, olha, se você não ressuscitar na primeira, faz uma forcinha para ressuscitar na segunda. Não caia nessa. Porque a primeira é para a vida, a segunda é para a morte eterna. Ok? Morte eterna, mas não tem inferno eterno? Calma, vamos por partes, né? A Bíblia falou ali, acabamos de ver, sobre esses, não tem poder, falando dos salvos, a segunda morte. Punição final no Apocalipse sempre é segunda morte. Já dá uma pista para a gente, um spoiler aqui do que vai acontecer com os ímpios, né? Veio mais adiante. O que acontece durante esse milênio? Os salvos são levados, quem fica, o que faz. É importante ver isso porque há uma certa confusão também no meio evangélico. Alguns acham que, lembram que já vimos isso assim brevemente? Alguns creem no arrebatamento secreto. E acham que 7 anos antes da volta de Jesus, os salvos, a igreja é levada secretamente para o céu. Então é como se eu estivesse aqui falando agora e, desapareci. Só caí no chão a roupa. Tem até filme sobre isso que criou uma confusão na cabeça das pessoas, né? Deixados para trás. E aí foi arrebatado. Será que é assim? O texto de Paulo em 1 Tessalonicenses deixa claro que não. Porque ele diz assim, ressoada a trombeta, o próprio Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois ele diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda dele, seremos, também capítulo 15, serão transformados, e juntamente com os que estavam mortos e ressuscitaram, todos irão para o céu encontrar Jesus nos ares. Então o arrebatamento não só não é secreto, como não acontece antes da volta de Jesus, acontece durante a volta de Jesus. Ele está no céu, e aí salvos, ressuscitados ou vivos transformados, com seus corpos gloriosos, agora, juntam-se e vão para o céu com Jesus. Está claro isso? Então, essa ideia de arrebatamento secreto não é bíblica. Por mais que nós respeitemos quem pense desse jeito, né? Mas, biblicamente falando, o arrebatamento não é secreto e não acontece antes. Ele acontece na volta de Jesus. Ok? Então, essas ideias assim, de uma segunda chance, após quem ficar para trás vai ter uma segunda chance, isso é diabólico. Isso é perigoso. Deus quer que você se converta hoje. Deus quer que você o aceite agora, não depois. Para muitas pessoas, ficarão alguns aqui na terra para ter uma chance, durante esses 1000 anos, de se arrepender. Só que isso é uma doutrina perigosa, para dizer o mínimo, né? Porque alguns pensam, então vou deixar para depois mesmo, né? Sempre vai ter uma chance, sempre vai poder ou reencarnar, ou ficar para trás aqui no milênio e depois ter uma chance de se arrepender. Cuidado, né? Paulo diz assim em Coríntios, eis aqui agora, hoje, agora, o dia da salvação. Adiar é perigoso. Tem que ser sempre agora, agora e agora. Onde estarão os fiéis e o que farão durante o milênio? Eu vou ler aqui 3 textos na tela, para a gente ganhar tempo. O primeiro é Apocalipse 20, verso 4, que diz assim, aos quais, falando dos salvos, foi dada a autoridade de julgar. Julgar. No verso 4 ainda diz que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. E lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, é dito que nós havemos, eu coloco nós porque eu quero ser salvo, eu me vejo com eles. Então, é importante que nós falemos assim, né? Nós haveremos de julgar os anjos. Ora, que anjos serão julgados? Os caídos. O caso deles também será, de alguma forma, analisado. Por quem? Havemos, nós vamos julgar o mundo e os anjos caídos. Então, que coisa é essa que acontece lá no céu? São postos tronos
o que indica realmente um juízo. Não é que nós determinaremos o que vai acontecer com as pessoas. Não, os casos já foram decididos. Deus é o juiz. Entregou a Jesus o julgamento. Nós vamos ter acesso aos autos do juízo. Olha que honra teremos. Deus não quer que fique nenhuma dúvida na mente e no coração dos salvos. Até dizem que nós teremos 3 surpresas quando chegarmos ao céu, né? A primeira é: eu estou aqui. Eu não mereço, mas eu estou aqui. Primeira, eu estou aqui. Segunda, você está aqui. É uma brincadeira, na verdade, né? Mas você. Imagina Isaías, que foi cerrado, foi assassinado pelo rei Manassés. O Isaías morre, profeta, e o Manassés se converte depois. Imagina quando chegar ao céu, o Isaías encontrar Manassés. Você está aqui? Você me matou? Pois é, Isaías, foi mal, desculpa. Foi errado mesmo, né? E eu me converti. Eu aceitei a salvação. Imagina Estevão e Paulo no céu. Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali assistindo a cena. É isso aí, matem ele mesmo, né? Paulo nesse momento era um perseguidor de cristãos. E então Estevão é apedrejado. Estevão não soube da história que aconteceu depois, maravilhosa, que Saulo se converteu, tornou-se o maior dos pregadores. Agora imagina a ressurreição. Chega lá, Paulo, Estevão se encontram. E Estevão: você aqui? Pois é, Estevão, eu tenho uma longa história para te contar, né? E a outra surpresa é: por que ele não está aqui? Digamos que eu me perdesse, vocês não sabem da minha vida privada. Digamos que eu batesse na Débora em casa, fosse uma pessoa ruim, e ninguém sabe. E chega no céu, não estou lá. Aí a Elaine vai perguntar para Jesus: por que o pastor Michelson não está aqui? Pois é, aqui está o livro dele, o registro. E você vai ter acesso a tudo o que foi feito. E a minha vida particular também. Se você não quer passar vergonha, não se perca. Porque o registro de pecados dos salvos vai ser apagado, mas dos ímpios permanecerá, para que não haja dúvidas do juízo que Deus operou, do julgamento feito por Deus, entendeu? Então, o do juízo nesse sentido de comprovação, não de determinação ou de decisões, nada disso. A gente vai confirmar, comprovar tudo que Deus fez e ver que Deus realmente é justo. Todos os que se perderem foi porque quiseram mesmo, porque não aceitaram todos os apelos que o Espírito Santo fez ao longo de uma vida. E aí nós vamos entender: não, foi uma escolha pessoal. Deus é justo. E no fim do milênio haverá então a etapa de execução da pena. Se há um julgamento, depois há uma pena. E aí os ímpios serão finalmente destruídos juntamente com o diabo e o pecado em si, né? É isso. Desse juízo que ocorre no céu não participarão os salvos, pois já foram julgados antes da volta de Cristo. É o que nós chamamos, e alguns não entendem, de juízo pré-advento. Juízo investigativo. Todos os salvos serão julgados antes da volta de Jesus. Como que eu posso provar que é assim? Ora, a Bíblia diz que Jesus vem, Apocalipse 1:7 e outros textos mais, para dar o galardão. Galardão é recompensa. Se na volta de Jesus os salvos já recebem a recompensa, que é a coroa da vitória, que é a vida eterna, eles obviamente foram julgados antes. Concordam comigo? Para que haja uma premiação, uma recompensa, é preciso que os casos tenham sido julgados e resolvidos antes da volta de Jesus. Ele não vem para dar a recompensa. Então os salvos foram julgados antes, é o que a gente chama de juízo pré-advento. Nesse juízo são julgados os ímpios, esse do qual estamos falando aí, do milênio, que participarão da segunda ressurreição. Esse juízo também serve para que os santos compreendam por que alguns não se salvaram. Servirá para desfazer toda dúvida acerca da malignidade do pecado e da justiça e amor de Deus. Nunca mais haverá questionamentos, dúvidas sobre a justiça de Deus, porque todo o caso ficará resolvido. Ok? Abra agora, você deve estar lá nesse texto ainda, né? Apocalipse 20, versos 1 a 3 agora. Sendo que os fiéis irão para o céu e os ímpios morrerão, Satanás não terá a quem tentar na terra. Que fará essa cadeia de circunstâncias
com o diabo. Vamos ver? Recapitulando. Os salvos vão para o céu com Jesus, perfeito? Os ímpios são mortos, são desfeitos pela glória de Deus. Eles não se prepararam para receber um corpo imortal, aquele corpo glorioso que pode permanecer na presença de Deus, porque é puro, sem pecado. Eles não quiseram isso. Então, não tem jeito. Eles não vão poder suportar a glória de Deus, e na volta de Jesus, os ímpios morrem. Se desfazem diante da glória de Deus. Bem, e o diabo, que os enganou? E o diabo os levou, os tentou, né? Fez maldade a vida inteira. O que vai acontecer com ele? Vamos ver. Apocalipse 20, versos 1 a 3 agora. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, relembrando o que ela acabou de ler. Desce um anjo poderoso do céu e acorrenta Satanás. O Apocalipse é cheio de símbolos, né? E é difícil conceber que um anjo poderoso como ele fosse impedido por uma simples corrente. A gente entende que é uma prisão circunstancial, já vou explicar o que é isso. Então ele é aprisionado no abismo. A palavra abismo aí, abissos, né, no grego, é equivalente àquela palavra usada lá em Gênesis, quando é dito que a terra era sem forma e estava vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou do abismo. Não é um buraco. Abismo, nesse sentido, quer dizer uma terra vazia, desolada. É exatamente como a terra estará após a volta de Jesus. Porque na vinda dele ocorrem terremotos e destruição total, tudo é abalado, né? Pedro fala de fogo ardendo e desfazendo os elementos, enfim, há uma destruição geral. A terra estará vazia, porque os salvos foram para o céu, os ímpios estão mortos. Então, exatamente essa descrição que o Apocalipse faz. Satanás é preso, acorrentado na terra desolada e vazia. Essa condição por 1000 anos. Por que por 1000 anos? Porque por 1000 anos não haverá pessoas para ele tentar. Não haverá o que fazer aqui na terra. Já vai ser um pré-inferno, né? Pensem, 1000 anos sem ter o que fazer, só pensando na destruição que ele fez ao longo de muitos e muitos séculos e milênios. Então a prisão de Satanás é mais ou menos como se eu dissesse assim. Digamos que eu fosse um pedreiro. E aí no dia seguinte, amanhã, segunda-feira, eu preparo minhas ferramentas, preparo ali minhas coisas para trabalhar e cai uma chuva torrencial. Eu digo assim, puxa, hoje eu estou preso, não posso trabalhar. Mas eu estou preso? De fato? Não. As circunstâncias me impedem de fazer aquilo que eu queria fazer. Nesse sentido, eu estou preso, ficar dentro de casa. O diabo estará preso nesse sentido. As circunstâncias o impedem de fazer o que ele mais fazia: destruir, matar, levar ao pecado. Ele estará preso na terra dos seres humanos sem ter o que fazer. Por 1000 anos. Mas depois o texto que ela leu diz assim: findos, acabados os 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo. Por que você acha que no fim do milênio Satanás será solto por um pouco de tempo? O que acontece no fim do milênio mesmo? Quem ressuscita? Os ímpios. Então por que Satanás agora está solto por um pouco de tempo? No começo diz, não poderá mais enganar as nações. Não havia nações mesmo? Estava todo mundo morto? No fim diz, para sair e enganar as nações. Que nações que agora existem e estão ali? A dos ímpios. Que é uma multidão gigante, né? Pensa, desde Caim até o último ímpio que viveu na terra sem se arrepender. Entre esses, as pessoas mais cruéis da história. Pessoas terríveis. Os antediluvianos, os pós-diluvianos, os mais generais, homens sanguinários, terríveis, agora ressuscitam. Olha que exército o diabo tem na mão. Mas contra Deus é suicídio, né? E vai ser mesmo, você vai ver. Então é isso. Prendeu por 1000 anos Satanás para que não enganasse as nações, porque não há nações agora mais, estão todos mortos. Mas acabados os 1000 anos, ele tem um tempinho
de liberdade para enganar de novo esses que ressuscitaram para a segunda ressurreição. Como termina o milênio? Vamos ver? Apocalipse 21, verso 2. Que ocorrerá com a santa cidade de Deus ao terminar o milênio. Repito, nós estamos vendo alguns versos, né, assim, isolados, mas você pode depois ler o capítulo 20 todo em casa para ver a sequência dos eventos ali bem clara, bem definida. Verso 2, o que diz, Débora? Vi também a cidade santa, a nova que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Está aí na tela, ó. É só uma pintura, né? Porque não chega nem aos pés, né, do que vai ser essa maravilhosa cidade chamada de Nova Jerusalém. A Apocalipse descreve essa cidade como tendo milhares de quilômetros de extensão e de altura, porque ela é quadrangular. Tem muros de ouro, ruas de ouro, fundamentos de pedras preciosas. É um presente maravilhoso que Deus deu para os salvos. É isso que Jesus disse quando, lá em João 14, prometeu: eu vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você vai ter um apartamento nessa cidade. Eu costumo dizer que nós vamos ter 2 moradas, né? Uma é um apartamento na santa cidade. É seu. O outro é uma casa de campo. Porque Isaías diz que os salvos construirão casas para nelas habitar. Você vai fazer a sua casa dos sonhos lá. Talvez aqui a gente não consiga, mas lá você vai ter muito tempo, materiais maravilhosos, nobres, e vai ser maravilhoso. Não, veja que não é um céu. O tema do próximo estudo vai ser o céu. Mas já digo o seguinte: o céu não é uma coisa para fantasminha, para nuvenzinha, é algo real, palpável. Nós vamos comer, plantar, construir, vamos nos abraçar. Vai ser maravilhoso. Sem as coisas ruins que aqui existem. Doença, morte, envelhecimento, né? Então veja, lá vem os salvos a bordo dessa nave espacial chamada Nova Jerusalém. Ela pousa na terra no fim do milênio. Inclusive, o Antigo Testamento nos mostra, Zacarias, que ela vai pousar no Monte das Oliveiras. Ali onde Jesus suou sangue, ali onde Jesus se angustiou pela humanidade, local muito significativo. Naquele local que vai se tornar uma grande planície de pouso, que será a capital do universo. Nós seremos moradores da capital do universo. Por que você falou isso, pastor? Porque a capital é onde Deus está, concordam? Onde está o trono de Deus, ali está a capital, é chamado de céu hoje. Mas o céu vai se transportar para a terra. Por isso que o apóstolo diz: e vi novos céus e nova terra. Essa terra será destruída para dar lugar a uma nova terra. Veremos isso no próximo estudo, é maravilhoso. E nós seremos honrados morando na capital do universo. Não vai ser bom isso? Deus vai estar pertinho da gente o tempo todo. Porque o texto, né, Apocalipse 21, 22, dizem que os salvos contemplarão a sua face. Ele vai nos honrar com a sua presença. Hoje é terrível estar aqui neste mundo. É uma humilhação viver no mundo de pecado. Mas um dia Deus vai transformar isso em honra, em glória. Vai ser maravilhoso. Apocalipse 25, 7 e 8. O que vai acontecer com os mortos e ímpios, estamos falando da segunda ressurreição, portanto, quando os 1000 anos se completarem. Apocalipse 20, versos 5, 7 e 8. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. 7 agora. Né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Vai ter muitos salvos, mas também vai ter muitos perdidos. Como a areia do mar, pensa, quantos grãos tem os mares da terra, né? As praias. Então, infelizmente, haverá muita gente de Caim até o fim da história. Então, o que diz o texto? Os restantes dos mortos, são os da segunda ressurreição, portanto, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Não tem ímpio no inferno agora, portanto. Concordam comigo? Se os mortos ímpios não revivem até os 1000 anos se completarem, como é que tem gente que acha que tem gente já queimando no inferno hoje? Não faz sentido isso.
Imagine a situação. Se quando a pessoa morresse, já fosse para o céu ou para o inferno, Jesus vem. Aí ele pega lá a lista de nomes e... fulano de tal, você, vem cá, vou ver o teu caso aqui. Você está no céu, correto, pode voltar para o céu. Fulano de tal, ciclano, né, de tal, deixa eu ver aqui, vem cá. Você estava no inferno, volta para o inferno, é o teu lugar mesmo. Não tem sentido. Os casos serão definitivamente resolvidos após o milênio. Então, nesse período, estão inconscientes, como todos os mortos estão. Inconscientes, como veremos mais adiante no estudo sobre a morte. Mas aqui já dá uma pincelada, né, nisso aí. Se os ímpios não ressuscitam após se completarem os 1000 anos, eles estão onde agora? Mortos. Inconscientes. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, aí sim, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir aquilo que não tinha antes, nações, povos. E ele é solto por quê? Porque ele pode voltar a fazer o que ele sempre fez. Muito obrigado. Ele pode destruir... para mim. Ele pode enganar, pode arregimentar um exército para fazer o quê? Vamos ver? O que acontecerá com Satanás e os ímpios quando pretenderem tomar de assalto a santa cidade? No verso 9 diz: marcharam então pela superfície da terra e a sitiaram. Sitiaram a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O fim do mal, do pecado, de Satanás, de seus anjos caídos e, infelizmente, de todos aqueles que quiseram se agarrar ao diabo e não aceitaram Jesus como Salvador. A Bíblia fala de segunda morte. Fala de consumir. O que é consumir? Destrói totalmente. Malaquias fala que os ímpios se farão como cinzas debaixo dos pés dos salvos. Há textos que dizem que o mal não se levantará segunda vez. Como é que você entende isso então? Haverá um inferno queimando para sempre? A partir dali? Pensa que coisa terrível seria... Obrigado. Que coisa terrível seria você estar ali no paraíso, né? Na Nova Jerusalém, na sua casa de ouro lá, bonita, e sabendo que alguns quilômetros debaixo dos seus pés tem gente gritando, gemendo, chorando, gritando lá no inferno. Seria bom isso? Outra coisa. A Bíblia fala aqui nesse capítulo que o próprio inferno será jogado no lago de fogo. Curioso, né? É porque a palavra traduzida para inferno, na verdade, significa sepultura. É a morada dos mortos, o local onde os mortos ficam. É isso. É por isso que o inferno, sepultura, será lançado no lago de fogo, porque isso quer dizer que a morte vai ser destruída. Não haverá mais morte. E os ímpios sofrerão a segunda morte, da qual não se volta, porque são consumidos. É o fogo que, segundo Jesus, destrói corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia usa essa expressão aí, quer dizer totalmente, completamente. Eu creio e tenho certeza que isso é justo. Não quer a vida? Não vai ter vida. Vai pagar um tempo por seus pecados? Sim. Muito certamente Satanás e seus anjos vão queimar por mais tempo, vão ser punidos por mais tempo, mas finalmente deixam de existir. E então esse fogo que caiu sobre eles consome toda a terra, desfaz tudo que não prestava aqui, e aí Deus recria o planeta, como veremos no próximo estudo. Vai ser o paraíso para sempre, o Éden restaurado. Será o fim do pecado e de seu originador. No lago de fogo, as consequências eternas desse fogo serão analisadas no estudo posterior. Para fechar, com um gráfico na tela, resumindo tudo. Olha para a tela agora. Começa o milênio. 1000 anos entre as duas ressurreições, ok? Durante os 1000 anos, os fiéis estão no céu com Jesus, com Deus, com a Trindade Santa, com os anjos. Lá estão os salvos, no céu, participando do julgamento de comprovação, entre outras muitas coisas que vão fazer com certeza. Visitar outros mundos, passear. Serão 1000 anos a bordo da Santa Cidade, que é uma gigantesca nave espacial de Deus. Na terra ficam quem? Satanás e seus anjos. Preso, acorrentado, simbolicamente falando, preso por uma série de circunstâncias, aqui no mundo devastado, desolado, sem seres humanos, sem nações,
para ele tentar. Acabam-se os 1000 anos, desce a santa cidade com os salvos, digamos que seria a terceira vinda de Cristo então, né? A terceira vinda de Cristo com os salvos agora juntos ali na santa cidade. Ela pousa sobre a terra, Satanás agora tem as nações de volta para enganar, porque acontece a segunda ressurreição, que não é para a vida eterna. Ele toma essas pessoas, engana aquelas pessoas, talvez ele possa dizer assim, olha quantos somos, como nós somos um exército poderoso, vamos tomar aquela cidade, porque ela tem que ser nossa. Sei lá o que ele vai dizer, mas vai enganar esse povo todo. E quando tentarem tomar a cidade, vem a destruição final. Desce fogo do céu, consome os ímpios, Satanás. Não haverá mais, João diz em Apocalipse 21, né? Não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem clamor. Se houvesse um inferno para queimar eternamente, haveria dor, sofrimento, tudo isso. Mas João diz, não haverá mais essas coisas. Acabou. A mancha do pecado não mais existirá em lugar nenhum. A única recordação do grande conflito que ficou para trás serão as cicatrizes nas mãos e nos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Só. No teu corpo, no meu, não haverá mais nenhuma marca. Seremos jovens para sempre. Mas no corpo do nosso Salvador haverá marcas, como lembrete do amor de Deus e do que ficou para trás. A história do pecado. É isso que nos aguarda, irmãos. E após o milênio e a destruição do mal e dos pecadores e do pecado, é isso que nos aguarda. Mas eu vou deixar em suspenso aqui para vocês. É surpresa. Próximo estudo, nós vamos pegar a luneta que é a Bíblia, o telescópio que é a Bíblia, e vamos olhar para o futuro para ver como será a vida depois do milênio. Esse é o paraíso que será nosso. Maravilhoso. Não perca. Próximo estudo, 15 dias? Daqui a 15 dias? É isso. A gente no grupo lá combina melhor, mas é daqui a 15 dias. Aqui, irmão. Tem textos, de fato, já que o irmão tocou nesse ponto, acho que vale a pena a gente tocar nisso também, assim, brevemente. Tem textos que falam fogo eterno, por exemplo. Ou pelos séculos dos séculos. O que será que significa isso de fogo que pelos séculos dos séculos? Ou o que quer dizer a expressão fogo eterno na Bíblia? Não dá a impressão que vai queimar para sempre? Vamos usar um exemplo? Lá em Judas, na cartinha de Judas, é dito que o povo que pereceu em Sodoma e Gomorra sofreu a pena do fogo eterno. Pergunto, o fogo que queimou Sodoma e Gomorra queima até hoje? Não, aquilo lá é um deserto. Está lá, um deserto. É eterno em suas consequências, não em duração. Ou seja, quem se perde nesse fogo, quem é queimado nesse fogo, eternamente estará perdido. Não volta. Não quer dizer que a duração do fogo será eterna. Nem sempre o eterno na Bíblia quer dizer algo que nunca mais se acaba. Claro, quando é associado com Deus, obviamente que é algo que não se acaba. Deus é eterno mesmo. Mas quando é ligado, por exemplo, aos seres humanos, alguma coisa... Tem várias expressões na Bíblia que é perpétuo, mas foi perpétuo até um certo momento, até um certo período. Então esse século dos séculos, ou mais bem traduzido seria eterno, quer dizer o seguinte, não volta mais, eternamente perdido. Não é a duração do fogo, é a consequência dele. Se fosse assim, era para Sodoma e Gomorra estarem queimando até hoje. Porque Judas diz que é o fogo eterno que caiu lá. Ok? Pastor? Sim. Sim. Aí, só usando a lógica, digamos assim, né? O bom senso, como Deus poderia condenar por bilhões e bilhões e bilhões de anos ao fogo eterno, se ele fosse assim, sem duração,
alguém que pecou por 10, 20, 30, 40 anos. Nem seres humanos fariam isso. A pena capital que damos aqui na Terra é a morte ou a prisão perpétua. Acabou a vida, deu, pagou a pena. Deus seria pior que isso? Eu não conseguiria conceber um caráter de um Deus bom, justo, pensando que o inferno fosse eterno. Eu sei que tem evangélicos que não aceitam isso. Católicos também não. Porque parece que eles querem que... Não, tem que punir, né? Mas Deus não é assim. Não faz sentido, né? O pastor lembrou bem, né? O salário do pecado é a morte eterna, acabou. Não tem, o salário do pecado é o inferno. Não, o salário do pecado é a morte. Apocalipse, a segunda morte. Sobre eles, os salvos, não tem poder a segunda morte. Então, é destruição final para sempre ou salvação para sempre. Vida eterna ou morte eterna. É isso que a Bíblia apresenta. Ok? Sim. E outra coisa, né, pastor? Veja só, se esse fogo, como disse Jesus, é um fogo diferente, capaz de queimar completamente o ser humano, corpo, alma, espírito, que representa a totalidade, para que alguém ficasse no inferno para sempre, Deus teria que fazer um milagre macabro o tempo todo. Tinha que manter em vida alguém que teria sido desfeito pelo fogo eterno. Que Deus é esse, que vai ter que manter vivo, com o fôlego de vida, alguém ali para poder ser punido por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Muita gente se torna ateia quando pregam para elas esse assunto do inferno eterno, sabia? Porque não conseguem. Quando começa a pensar um pouco, mas que Deus é esse? Não conseguem conceber o caráter de Deus de amor, justo, com um Deus punitivo desse tipo. E aí acabam abandonando a Deus. O diabo adora essa ideia. Foi ele que criou. O diabo adora que as pessoas pensem assim de Deus, porque isso dá medo. Tem pessoas que dizem que se converte por medo. Não é isso que Deus quer. Você que é pai, gostaria que seu filho o amasse por medo? O obedecesse por medo? Eu ficaria triste com isso. Eu quero que meus filhos me obedeçam, me respeitem, por respeito, por saber que eu os amo, que eu quero o bem deles. E não por medo. Não faz parte do caráter de Deus esse tipo de coisa, né? Meus queridos, antes de a gente ir para o nosso lanche, repito, todos estão convidados para depois, às 19h30, temos aqui um estudo sobre Gênesis. Pastor, falei, estamos indo do extremo para o outro. Aqui é Apocalipse e depois é Gênesis, né? Então, estão convidados, 19h30, vai ter uma overdose de mim aqui, eu vou falar de novo. Mas aí é sobre um tópico de Gênesis que é surpresa, não vou falar agora. Então, estão todos convidados. Alguém tem alguma pergunta final aqui, algum breve comentário para a gente encerrar com uma oração? É aquele momento que a gente pensa, entenderam tudo ou não? Irmão. Boa pergunta, né, pastor? Sodoma e Gomorra, que já sofreram o castigo do fogo eterno, vão ressuscitar a segunda ressurreição? Deixa para o universitário. Bateu o martelo. Não, aí tudo bem, aí vai ressuscitar na primeira. A pergunta é, Sodoma e Gomorra que já sofreram a pena do fogo eterno, caiu fogo e enxofre lá. Vão ressuscitar na segunda ressurreição, os ímpios ali? Vamos ver, né? Parece que ali já foi uma amostra grátis do que vai acontecer de modo geral depois, né? Porque já foram punidos com aquilo que vai acontecer depois com todos. Pastor Marcos crê que sim. Eu digo que eu não sei. Porque ali equivale à segunda morte. Porque o fogo é eterno. Não é o foguinho lá do míssil, né? É o fogo eterno. Então Sodoma e Gomorra são uma amostra do que vai acontecer no final com todo mundo. Assim como Elias, Enoque e Moisés são uma amostra do que vai acontecer com os salvos. Moisés foi ressuscitado, Elias e Enoque foram trasladados, levados para o céu em vida. É uma amostra grátis. Se os três puderam um dia ir para o céu, e já estão lá, todos os salvos também poderão um dia. Ok? Já vamos ter aí o ensaio, está tudo sendo preparado. Então é o momento de nós nos levantarmos
termos a nossa oração e depois podemos pegar o atalho aqui, né, pastor? Podemos pegar o atalho para o lanche. Ah, sim, nós temos uma surpresa para as mulheres aqui. Cléo, os homens estão ficando com ciúme, Cléo. Porque no culto passado teve presente para a mulher. Hoje de novo. Como é que a gente fica? Cadê o Ministério do Homem? Mas se as mulheres são presenteadas, a gente também fica feliz, né? Os homens aqui. Então, nós temos um presente aqui para as mulheres que participam da nossa classe bíblica. Lembrando que daqui 15 dias teremos de novo o nosso encontro aqui na igreja. Combinado? Você que está também está convidado. A cada 15 dias temos aqui o nosso estudo, a nossa classe bíblica presencial. Cadê o presente? Eu vou fazer a oração aqui, Cléo, primeiro, aí depois chegam os presentes aqui para nossas irmãs e amigas. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo que fizemos em Tua Palavra. Obrigado porque encontramos nela realmente esperança de vida eterna, de um mundo em que não mais haverá morte, tristeza, dor, sofrimento, haverá paz, justiça e felicidade eternas. Ajuda-nos a nos prepararmos desde já para esse grande encontro contigo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Continua abençoando a nossa classe aqui, cada um dos amigos que vieram, aqueles que não puderam vir também. Peço a Tua bênção também, Senhor, para aqueles que estão assistindo à transmissão e que vão ver depois a gravação também desse estudo, que as Tuas bênçãos sejam extensivas a essas pessoas também. Oramos desde já também pelos alimentos, por participar ali do nosso lanche. Nós pedimos a Tua bênção sobre esses alimentos também, em nome de Jesus. Amém.